Olá, aqui é a Débora, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Batalha das Ferramentas. Estou aqui com o meu Scrap Minuto e hoje vou usar a coleção Cartas para você da Juju Scrapbook. O assunto de hoje é o aquecedor de emboss, uma coisa que vocês pediram e eu fiz esse vídeo falando um pouco dessa ferramenta. Uma coisa que é importante falar é que isso não é um secador de cabelo. Um aquecedor de emboss, ele solta um ar quente, mas ele não faz tanto vento quanto um secador de cabelo. Ele é bem quente, mas com pouco vento, e assim a gente consegue fazer o efeito do emboss quente, sem soprar muito forte, tirar o pozinho do emboss, e vocês vão ver aqui o processo do emboss e entender por que isso faz muita diferença. O que eu vou fazer aqui é criar uma página extra para o meu caderninho do Scrap Minuto, feita em papel vegetal, e vou carimbar uma parte da música que eu escolhi para esse projeto de hoje e vou fazer emboss no papel vegetal. Já peço desculpas que vai aparecer minha cabeça um pouquinho aí, mas para conseguir enxergar ali o carimbo para ficar mais ou menos alinhado, acabou aparecendo. Então eu estou usando esse carimbo de alfabeto da Juju Scrapbook e a carimbeira Versamark, que é uma carimbeira própria para emboss. Ela tem uma tinta incolor, mas bem grudenta, que vai segurar o pozinho de emboss, que é esse que eu estou colocando agora, exatamente ali na marca do carimbo. Tirei aqui o excesso com o pincel, que às vezes a estática do papel faz ele grudar um pouquinho fora. E eu vou carimbar a frase aí completa com essa tinta própria para emboss, colocar o pozinho e depois aquecer com o aquecedor de emboss, que vai derreter o pozinho e vai dar o efeito desse relevo brilhante que fica com o emboss. Vocês viram que eu carimbei algumas letras e já joguei o pozinho. Por quê? A gente não pode demorar muito entre a carimbada e jogar o pó de emboss, porque a carimbeira ela começa a secar e aí o pó de emboss não vai aderir tão bem. As carimbeiras que são feitas para emboss, elas demoram um pouco mais para secar, exatamente por isso, para a gente ter tempo de trabalhar, mas também não pode esperar demais. Então eu fui fazendo por partes, carimbando algumas letras e jogando já o pozinho para grudar. Depois de jogar o pó de emboss, aí não tem problema, dá para esperar e aquecer tudo no final. Eu posso fazer várias carimbadas, colocar o pó de emboss como eu estou fazendo aqui e no final aquecer tudo. Então o tempo entre jogar o pozinho e aquecer é bem tranquilo, dá para esperar. Com essa primeira parte aí da frase carimbada, com o pozinho de emboss direitinho, eu já vou usar o aquecedor para derreter esse emboss. Eu ainda vou escrever mais e carimbar mais, mas eu fiquei com medo de borrar, de passar a mão e tirar o pozinho, porque ele tá grudado ali na tinta de carimbo, mas não colado. Se eu passar o dedo, ele vai sair. Então eu já aqueci esse daqui, ele fica com esse efeito brilhante. E uma outra parte do título eu vou fazer de caneta. Essa é uma caneta da mesma marca, da Versamark, e ela também tem uma tinta própria para emboss, uma tinta incolor e bem grudenta, aonde o pozinho vai grudar. Então eu escrevi ali a palavra, joguei o pozinho de emboss, vou retirar o excesso e vou fazer com os carimbos o final ali do texto. Com bastante cuidado para não borrar a palavra, mas eram poucas letrinhas aqui que eu precisava fazer no final. Então a principal função da ferramenta do aquecedor de emboss é fazer a técnica de emboss quente, de hot emboss, que é o que eu estou fazendo em cima desse papel vegetal, que a gente carimba com uma carimbeira própria para emboss, joga o pó de emboss, tira o excesso e aquece com o aquecedor para esse pozinho derreter e ficar esse relevo brilhante. Mas é uma ferramenta que eu deixo ela sempre perto da minha mesa, ela está sempre ali já ligada na tomada, de fácil acesso, porque ferramentas são um pouco como eletrodoméstico, né? Se a gente guardar no armário, fica muito difícil pegar, a gente acaba não usando. Então eu deixo ela sempre ali por perto, porque eu acho muito legal tê-la por perto para secar uma tinta, secar uma carimbeira, acelerar a secagem de uma aquarela. Então ela fica sempre por ali para alguma coisa, e eu vou usar ela nesse projeto para secar uma outra coisa que não é o pó de emboss. Mas primeiro eu vou encaixar essa página extra que eu fiz, e esse projeto vai ficar no meio do caderninho do Scrap Minuto. Então eu usei um agulhão para marcar exatamente onde estão os grampinhos que fecham o caderno,
e vou fazer furinhos exatamente na posição dos grampos que prendem aí o caderninho. E aí, com o próprio agulhão, eu vou abrir esse grampo e encaixar essa página mais ali. Foi uma forma que eu encontrei de fazer uma coisa diferente, já que eu estava no meio do caderninho. Então, fui abrindo ali o grampo, encaixei direitinho. E vocês estão vendo que do lado direito tá uma folha menor, né? Eu não fiz uma página a mais, né? Porque essa parte do lado direito eu vou colar, vou esconder. Eu queria só uma página de papel vegetal a mais e achei que dessa forma ia ficar legal. Eu escolhi esse papel estampado para fazer um efeito diferente nessa página, para mostrar para vocês mais um uso do aquecedor de emboss. Então aqui eu estou borrifando água, sim, estou molhando o papel de scrap, aquela coisa que a gente toma o maior cuidado para não fazer. Estou fazendo aqui de propósito, borrifando água. Estou borrifando no verso da estampa, porque eu acho que às vezes dá uma arranhadinha, tira um pouquinho do desenho, então eu prefiro molhar no verso. Mas eu estou deixando bem molhadinho para eu conseguir manipular melhor o papel e dar esse efeito amassadinho. Eu acho que ele fica com uma cara assim que parece quase um tecidinho amassado. E aí, com o aquecedor de emboss, eu vou acelerar essa secagem, vou secar rapidinho esse papel. Eu só posso colar ele no projeto quando ele estiver bem seco, senão ele não vai grudar e pode manchar outros papéis. E com o aquecedor de emboss, como é uma secagem muito rápida, com um ar muito quente, ele vai me ajudar também a manter este amassado. Depois que a gente molha, amassa e seca com o aquecedor de emboss, todas essas dobrinhas aí ficam super firmes assim e mantém o papel nesse formato, então fica bem legal. Então tá aí mais um uso do aquecedor de emboss. Ele serve para secar rápido qualquer coisa que a gente queira, então ele fica perto da minha mesa e eu uso bastante. Cortei um papel bege, tamanho 13 por 19, para começar a montar essa página do lado direito. Arredondei os cantinhos e colei fita dupla face no verso para colar no caderninho. E vejam nesse projeto que está já no final dessa série da Batalha das Ferramentas, como algumas ferramentas acabam sendo mais utilizadas, né? Então a gente tem aqui as várias tesouras, o agulhão, a corner chomper, o arredondador de canto, é uma ferramenta que eu uso bastante. Então tem assim o destaque de cada vídeo, mas tem ferramentas que estão sempre aí presentes, né? As guilhotinas e refiladoras. E o que eu queria com esses vídeos era ajudar você a ter um panorama dessas ferramentas básicas e começar a ver onde vale mais a pena investir, o que vale a pena ter, para que serve cada uma, usos diferentes para o que você já tem. Então espero que eu tenha conseguido mostrar. Ainda tem mais 1 ou 2 vídeos da série para sair, mas nós passamos já aí pelas principais ferramentas. Eu diminuí um pouco esse papel amassadinho, resolvi colocar ele um pouquinho menor. E vou usar uma foto tamanho 7 por 9, com uma moldura 7,5 por 9,5. Vou colar a foto na moldura branca, que eu gosto muito de foto com margenzinha branca em volta. E o papel amassado eu vou colar no projeto com fita dupla face. Então vou passar a fita dupla face aqui direto no caderninho e depois vou colar o papel amassadinho por cima. E a foto eu vou colar por cima desse papel amassado com fita de relevo. Por quê? Eu evito usar muita fita de relevo dos caderninhos do Scrap Minuto, mas aqui eu acho importante para ajudar a fixar bem essa foto e a ela não ficar tão tortinha em relação ao papel amassado. Inclusive eu acho bem importante para colar a foto em cima desse amassadinho, colar ela num papel, mesmo que você não queira moldura, mas colocar num papel de uma gramatura maior assim, para ela ficar mais firme e não ficar ondulada com o tempo por causa do papel amassado.
Recortei aqui uma bandeirola dos papéis da coleção e vou colar também com um pouquinho de fita de relevo, até para ela ficar na altura ali parecida com a da foto. Eu carimbei e recortei alguns desenhos de itens de cozinha, porque a música escolhida para esse projeto fala sobre cozinhar. Então tem ali uma batedeira e uns outros utensílios de cozinha. E o restante da letra da música eu escrevi nessa moldurinha, que eu recortei de um dos cards da coleção, Cartas para Você. Então eu escrevi ali uma outra parte da letra. E nesse envelope que eu recortei de um dos papéis da coleção, eu vou fazer um corte com estilete de precisão para encaixar essa moldurinha ali, para ela parecer que está saindo do envelope. Então fui fazendo corte e testando o tamanho. E eu fui indo aos pouquinhos para não cortar demais, né? Para cortar exatamente o tamanho necessário para encaixar essa moldurinha com o restante da letra da música. Usei fita dupla face para já fixar a moldurinha no lugar certo e para depois colar esse conjunto na página do caderninho. Tirei o protetor da fita dupla face e colei mais ou menos ali centralizado. Acrescentei desse lado também alguns elementos que remetem à cozinha para ficar no tema dessa música que eu escolhi. Incluí também um lacinho com esse fio branco. Eu só levantei ali o elemento que eu tinha colado com fita de relevo e colei o lacinho ali por baixo. Acrescentei alguns enamel dots de um rosa bem clarinho para manter a suavidade dessa página. E assim ficou pronto o projeto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.